pastor André Forceto vai ser o professor do mês que vem aí para todos nós também. A gente vai caminhar juntos aí. Então, essa igreja de Filipos é essa igreja que Paulo está se dirigindo. É uma igreja que Paulo amava assim, de coração, realmente. E, no entanto, tinha seus problemas internos também. E Paulo vai focar bastante nesse capítulo 2 no problema de relacionamento, que a gente precisa olhar para nós, porque nós vivemos uma vida de relacionamentos todos os dias, não só na igreja, mas fora da igreja. E Paulo vai exortá-los, apesar da alegria que ele tem de escrever a ele, de ser gratos a Deus em tudo pela vida desses irmãos queridos, mas ele não deixa, como um bom pastor, de olhar quais são os problemas que estavam havendo na igreja. E Timóteo, que ele havia mandado ali para a igreja, traz um relatório para ele e fala, olha, os irmãos são muito amáveis, tal, mas está tendo algum problema lá de relacionamentos dentro da igreja. E Paulo, se vocês leram o capítulo 2, vão ver que esses problemas aparecem, e Paulo vai dar um exemplo fantástico, ele aponta sempre para Jesus. Paulo fala, não só olha a minha vida, o exemplo dele, mas Paulo era humilde de apontar, olha sempre para Jesus. Siga o exemplo dele. Porque se vocês não seguirem o exemplo de Cristo, vocês vão ser mais um grupo, mais um time que não tem um foco principal. E o foco da igreja principal nosso é o quê? É levar o evangelho conhecido de todas as pessoas. Nós não existimos como igreja para fazermos as nossas tarefas, nos apresentarmos, sermos reconhecidos. Não. Se a gente está trabalhando na igreja em troco de algum reconhecimento pessoal, você está perdendo o seu tempo, porque o reconhecimento é só Jesus Cristo. Paulo, em nenhum instante do seu viver, ele se considera o mais baixo dos apóstolos, o mais pecador dos pecadores. Ou seja, veja a humildade desse apóstolo. E era um cara que podia se gloriar, vangloriar, porque era um cara culto, falava mais de uma ou dois idiomas diferentes, tinha dupla cidadania, era um cidadão de classe média alta, pertencia ao Sinédrio, quer dizer, ele podia se vangloriar. Olha, vocês não sabem do que estão falando. No entanto, a humildade de Paulo é que realmente leva as pessoas a olhar para ele com um modo diferente de olhar. E isso nos leva a pensar que as pessoas que nos cercam têm que olhar para a gente e ver alguma coisa diferente em nós. Não por você falar, esse cara é um crente, um cara chato. Crente é um cara chato, alienado. Não. Nós temos que demonstrar esse amor de Jesus Cristo na vida das pessoas. E isso que Paulo bate pesado nessa carta e fala do amor fraternal, da fraternidade, do relacionamento que nós temos que ter uns com os outros. Eu vou compartilhar uns slides rápidos para vocês e a gente vai batendo um papo em cima desses slides também. E, por favor, façam perguntas, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Pastor Rubens. Fala, Rodrigo. Eu tenho uma curiosidade, né? A gente sabe que Paulo ele foi preso estava preso pelo menos por 2 vezes, né? Uma prisão nessa domiciliar. Essa domiciliar. E teve aquela que a gente mostrou a foto no evento, que foi num calabouço. Ela foi a última. E qual o momento que ele escreveu Filipenses? Na domiciliar? Na primeira. Na primeira. Tá, tá bom. Ele estava acorrentado e ele estava esperando, inclusive ele fala que ele está esperando uma resolução do império sobre a vida dele. Ele esperava que ele fosse solto logo. Ele realmente foi solto, porque não tinha culpa nenhuma em Paulo. Era realmente questão dos judeus que não gostavam dele, que levaram ele para a prisão. Mas nem os próprios governadores romanos que mandaram ele falou, não, eu tenho o direito de ser julgado em Roma porque eu sou cidadão romano. Não acharam culpa nenhuma, falou, então vai lá para Roma e se vira lá. Tem mais gente entrando, olha que bom. Pastor. Oi. É o Micael. Fala lá. Fala, Micael.
Pastor, o apóstolo Paulo, ele efetivamente escrevia as cartas ou ele ditava para alguém escrever, como era algum costume da época? Para alguns. É verdade. Ele escreveu a maioria delas e parece que no final da sua vida, ele já estava com a vista fraca, ele pediu para alguém escrever para ele. Mas geralmente ele mesmo escrevia. Paulo, lembra que Paulo é um cara erudito, boa cultura, boas palavras. Então, e realmente, se você viu a carta que ele escreve aos irmãos de Roma, para Roma, ele estava em Corinto, ele escreve a carta aos romanos, lembra? Aos irmãos lá de Roma. É uma carta, é um tratado teológico, uma carta fantástica. Então, essa foi de punho dele mesmo. Mas vamos lá. Alguma outra pergunta? Por favor, gente, façam perguntas. Eu vou compartilhar os slides. Sai da conexão da internet. Está conectado aqui, né? Vocês conseguem ver aí? Sim, consegue. Tá, eu vou colocar ela em módulo. Sim. Okay. Alegria com quem convivemos. Com quem convivemos? Se o nosso relacionamento entre nós não for unânime em Cristo Jesus, cada um fazendo aquilo que realmente leva a glória para o Senhor, a gente acaba sendo chutando para cá, para lá, sem que realmente a gente consiga atingir o alvo. Então, o alvo dessa lição, esse é o único slide que tem bastante coisa escrita, tá? Mas é bom que a gente saiba que nós temos que perceber a necessidade de manter a unidade do Espírito. Fala aí. Então, se fosse gravado é melhor. Depois eu pego. Olha aí. Manter a necessidade, então, de unidade do Espírito para lutar contra as oposições fora e a carnalidade dentro da igreja. Eu deixei meu telefone lá. Oi? Eu deixei meu telefone lá. Eu tenho que Está com o microfone aberto. O telefone meio é estranho demais, né? Só se eles mandarem por e-mail, né? E a gente não tem pra fecha o microfone, senão que a gente o irmão Leandro. Acho que é Leandro que está com o microfone aberto. Ele fechou já, Rodrigo. Beleza. Ok, valeu. Então, rapidamente, vendo. Compreender o exemplo da humildade e humilhação de Cristo em favor do próximo. Reconhecer que a importância do progresso espiritual e do testemunho fiel para a igreja. Conhecer o exemplo e a peregrinação de dois discípulos de Paulo, que foram Timóteo e Epafrodito, em favor da igreja. Esses irmãos eram abnegados em forma de doar também as suas vidas em benefício do Evangelho. Nós temos que nos alegrar no convívio com os irmãos da igreja, porque se a gente não for feliz com os nossos irmãos da igreja, se a gente não tiver a alegria de estar junto, realmente a unidade da igreja ela vai ser uma igreja unida. Então, a alegria depende do nosso relacionamento, da nossa humildade, abnegação para o progresso de sempre do corpo de Cristo, da nossa unidade, que todos cresçam juntos, que todos tenham o mesmo conhecimento do Evangelho do Senhor, que todos tenham a mesma disposição no trabalho do Evangelho. Dispor o coração para lutar com os irmãos pela unidade e fidelidade da igreja de Cristo. Então, a igreja, gente, não é o templo, somos nós, o conjunto de salvos. E não é só a Igreja Batista. Quando a gente fala dos salvos, é de todo mundo. E se a gente não for unido nisso, a gente está realmente perdendo tempo. E a gente tem visto, ultimamente, grandes pregadores que a preocupação deles é enriquecer o seu bolso. Então, que unidade que há? Não sei, nenhuma, talvez. E agir, lutar contra as divisões e a unidade da fé dentro da nossa igreja. Humilhar-se voluntariamente, como Cristo fez por amor, cessar sempre a murmuração, porque a murmuração nos divide. E reclamar de líderes. Que eu não gosto desse líder, não gosto desse cara, esse cara é chato. Isso não leva à unidade. Imagina um time de futebol se o cara de meio campo não gosta do atacante, né, do centroavante. Não vai passar bola para ele. Esse cara é um chato, ele ganha muito mais do que eu, então ele deve se virar sozinho. E na igreja não pode ser assim. Não, porque esse irmão é o líder, é ele que se vire.
Então, a gente tem que ser unidos. O foco nosso é tornar Cristo conhecido de todas as pessoas. Não murmurar e reclamar, mas doar-se ao serviço cristão, como fez Timóteo e Epafrodito, que Paulo está falando aí. E o capítulo 2, a gente começa vendo os últimos versículos de Filipenses 1, 27. Ele fala, estai firme num só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Ou seja, a nossa disposição é que Cristo seja conhecido. Então, temos que ter essa meta e fazer de tudo um ao outro, ajudando um ao outro, para que realmente haja unidade na luta. E quanto mais unidos estamos, muito mais fácil será a vitória. Quanto mais divididos somos, muito mais difícil chegarmos ao objetivo final, que é tornar Cristo conhecido. E ele fala que penseis a mesma coisa, ou seja, o que nós temos que fazer? É Cristo conhecido de todos através da minha atitude, através da minha ação social, através do meu ensino, através do meu relacionamento no dia a dia. Ou seja, não trabalhar para que você seja reconhecido. Eu tive um tempo na igreja, dirigi a igreja por quase 2 anos, e como é difícil fazer essa ideia de que todos nós trabalhamos para o objetivo principal, que é Cristo conhecido. E tem pessoas que sempre torcem o bico porque não falaram do que eu fiz lá na igreja, o pastor não falou, não fui mencionado, pronto, isso é motivo de fechar o bico. Agora, gente, por que nós trabalhamos? Se não é para que Cristo seja reconhecido e nós diminuímos cada vez mais, estamos perdendo o nosso tempo. O nosso trabalho não tem que ser para reconhecimento nosso, mas para Cristo. Não há dúvida que a nossa alegria, olha, depende dos relacionamentos com as pessoas com quem vivemos. Se eu não me relaciono bem com o meu irmão, como é que eu vou ter alegria? E veja que Paulo escreve essa carta para esses irmãos com muita alegria. Por quê? Porque ele se relacionava bem, ele amava os irmãos, eles se interessavam por esses irmãos, orar uns pelos outros. Pergunto, você tem orado pelos seus irmãos da igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo seu líder? Você tem orado pelo professor da escola dominical? Então, se a gente não tiver essa coinonia, esse trabalho junto, esse amor um ao outro, nós estamos trabalhando em vão. Por quê? Estou trabalhando porque o pastor pediu, então, qual é o motivo que você trabalha na igreja? Qual é o motivo que te leva realmente a fazer o que você faz? É para que um dia a igreja fale, olha, está vendo como esse cara trabalha? Olha como ele faz? Ou para que Jesus Cristo seja reconhecido? Esse é o grande diferencial quando nós trabalhamos na igreja. E Paulo está falando aqui dos versículos finais do capítulo, até o versículo 4, do segundo capítulo, que é a lição de hoje. Nós temos oposição de fora. Os nossos adversários, que é o mundo, que são as pessoas que não nos amam, que nos olham torto, que esses crentes, eles estão tentando fazer proselitismo. Não, nós queremos que todos vocês conheçam que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Mas existe a oposição. Então, se nós não estivermos unidos, vai ser difícil a gente ganhar o jogo. Firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso que Paulo termina falando nos últimos versículos do primeiro capítulo. Muitas vezes a igreja evangélica ela fica tão dividida que não tem força para enfrentar um verdadeiro inimigo lá fora. Os nossos inimigos não estão dentro da igreja, gente. Não podemos ter ciúmes ou inveja do irmão está fazendo, ou, poxa, como ele faz, só ele aparece. Não. Gente, nós temos que olhar que Jesus Cristo está sendo engrandecido. Paulo chega a orar pelos irmãos da cidade de Filipos, que soube que alguns estavam pregando Jesus Cristo para tentar fazer ciúmes dele. Está vendo? Olha, Paulo fala, está vendo aquele irmão falando? Não. Ele até fala, importa que o evangelho seja anunciado.
mesmo por atitudes diferentes daqueles que o estão fazendo. Mas ele me alegra, ele falou, me alegra porque o evangelho está sendo anunciado. Agora, a gente tem que entender isso e trabalharmos unidos na forma do evangelho. Carnalidade dentro são exatamente isso, partidarismo ou vanglória. Você faz para que você seja reconhecido. Gente, o nosso reconhecimento vai ser quando nós chegarmos à glória. E o Senhor perguntar, Rubão, o que você fez por mim lá na terra? Ah, sabe o que é, Senhor? Puxa, era difícil, não deixava eu falar. Eu falei, mas espera um pouco. Quem é que morreu por você? Fui eu? Ou o seu pastor, ou a sua igreja, a sua liderança? Fala. Desculpa interromper. Você podia me colocar como co-host da reunião, que acho que tem gente na sala de espera. Deixa eu ver lá, sala de espera. Deixa eu dar um press aqui. Bom, não estou vendo ninguém lá. Será que tem? Você me põe como co-host, eu cuido. Mas é que para entrar, deixa eu ver, sala de espera, não. O Jailson. Só tem o Jailson, já admiti o Jailson. Depois eu faço, fora da aula, eu faço essa modificação, tá bom? Tudo bem. O André pode fazer esse trabalho para a gente. Voltamos lá, então, compartilhar os slides, e assim a gente passa rápido e a gente entra em perguntas e respostas para todos participarem. Paulo fala também da carnalidade dentro, ou seja, partidarismo ou vanglória, gente que fazia para ser reconhecido. Aí ele fala, havendo entre vós ciúmes e contendas, ele escreve também, o mesmo problema tinha dentro da igreja de Corinto. O mesmo problema teve na igreja de Éfeso, ele fala muito disso, não houver unidade, ele fala aos Efésios 4, que na igreja tinha que ser unido, portanto, como prisioneiros do Senhor, agora falando a igreja de Éfeso, ele fala, rogo que andeis como é digno da vocação com que fossem chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a gente não pode sair dando tiro para todos os lados e esperar alcançar a vitória para Cristo. Qual a solução, então, para essa atitude? Estarmos em Cristo, unirmos no amor de Deus, preservarmos a comunhão e permanecermos na afeição e na misericórdia dele. Então, nós temos que ter isso em mente. O próximo slide fala carnalidade dentro. Quais são os resultados? Versículo 2, vocês estão com as suas Bíblias abertas lá em Filipenses 2, o versículo 2 vai completar o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ou seja, nós temos que nos unir. Uma igreja desunida, ela não vai alcançar o objetivo, que é levar Jesus Cristo conhecido em toda a sociedade. A gente vai ficar patinando, brigando internamente, o que eu fiz, o que eu não fiz, quem não fez, quem fez. Eu não vou fazer porque eu não fui reconhecido. Então, nós temos que entender que nós não trabalhamos para a glória da igreja aqui local, nós trabalhamos para a glória de Jesus Cristo. E esse sentimento que teve Jesus Cristo, a gente vai falar como ele se humilhou, como ele deixou a forma, deixou a glória dele, não deixou de ser Deus, mas para mostrar a unidade que ele tem conosco. Porque as divisões dentro de uma igreja impedem o crescimento dela? A unidade não é alcançada por ser parecido. Olha, eu faço igual ao outro irmão. Não. A unidade é alcançada quando temos o mesmo propósito. O que vocês acham dessa frase? Deixa eu dar uma parada ali. O que vocês acham desse propósito de trabalhar unidos na igreja? O que nos dificulta? Quem quer falar? Abre o microfone e fala aí. O que é que vocês acham que nos prejudica? Oi, pastor. Não. Me chama bastante atenção lá no capítulo 2, versículo 3, que fala
na minha versão NVI aqui, fala da ambição egoísta, né, da vaidade. É. Nós somos vaidosos, né? Então a gente vê alguém se destacar na igreja, vê alguém se destacar não por ela, porque a gente sabe que não vem dela, mas vem do Senhor, aquela pessoa que é temente a Deus e que faz as coisas para o Senhor mesmo, não busca o interesse próprio, mas busca o interesse do Senhor, e Deus acaba usando a pessoa e a pessoa acaba se destacando. Então, a gente vê o que acontece é o seguinte, as pessoas focam numa pessoa que está em evidência porque ela trabalha para o Senhor. Aí ela fica querendo ser igual. Só que se você vê lá no capítulo 1, versículo 29, Paulo fala assim, né? Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Eu não vejo ninguém louco para sofrer por Cristo. Não, Todo mundo quer aparecer. Agora, sofrer por Cristo, quando se trata de sofrer, todo mundo quer cair fora, né? Estão fora, né? É verdade. Então, mas é a questão do ciúme e do egoísmo. Porque o que o Arnaldo falou, que se eu vejo alguém em destaque na igreja, aí já convém a comichão, né? E nosso inimigo é craque nisso, né? Fala, tá vendo, cara? Tá vendo o Rodrigo, o livro dos homens? Olha como ele se destaca. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Nós somos um time, gente. E Paulo fala muito disso, de esporte, de time. Fala, Marcão. Abre o microfone. Agora vai. Está aqui, estão ouvindo, né? Não, é simples, em cima do que o irmão Arnaldo falou, tanto profissionalmente quanto na igreja, né? Nessa caminhada aí que eu já tenho aí de igreja e profissional, eu vejo assim, se você está trabalhando com foco no objetivo, naquilo que você entendeu que é o seu trabalho, tanto profissional quanto da igreja, você não fica olhando os outros estão fazendo mais que você ou menos. Porque você fica fazendo o seu trabalho com excelência e não tem tempo para isso, vamos dizer assim, entre aspas. Agora, quando você não está entendendo nada, o que Deus mandou, a sua empresa te manda, aí você começa a ficar olhando dos outros, começa a ficar olhando, poxa vida, ele faz mais que eu, menos que eu. Ou seja, deixa, que nem o irmão falou, o seu ego, sua vaidade vir, né, tomar conta. Então, se você está trabalhando mesmo com um objetivo, entende, é o que eu falo, você tem que entender o que você está fazendo no ministério. Você tem que entender a sua liderança, você tem que entender o seu trabalho. Senão, você vai sempre ficar só olhando, você não vai pôr a mão na massa, não vai trabalhar. E aí, a unidade em si não tem aquela unidade, né? E não anda, né? Veja, quem produz unidade na igreja, não somos nós, é Deus que produz. Nós só a mantemos. Deus quer a nossa unidade. Porque Ele sabe que se nós estivermos unidos, muito mais difícil vai ser o inimigo nos derrubar. Então, quem dá a unidade é Deus. A nós cabe manter essa unidade. Mas aquilo que o Arnaldo falou, o ciúme, o egoísmo, o nosso eu... É a unidade da igreja. Umas formiguinhas aqui. Fala, André, você. Só fazer algumas considerações. Claro. Primeiro que eu vi uma vez que inveja é quando você acha que você merece mais do que o outro. Você vê o outro recebendo alguma coisa, né? Ou desenvolvendo algum trabalho e você acha, não, eu merecia fazer isso, né? Eu sou mais capacitado, eu sou... Então, a inveja é um sinal disso, né? Que é uma visão meio distorcida da realidade. A pessoa está fazendo e você não está. A segunda coisa de consideração é que o diabo ele trabalhou em cima do orgulho. Aliás, a queda do diabo foi em cima do orgulho e depois ele trabalhou com Adão e Eva em cima do orgulho. Agora, vocês estão nesse nível, mas vocês podem subir. Ser igual a Deus. Né? Caramba. Então, o diabo ele trabalha muito sobre isso. Somos irmãos, eu queria pedir, se alguém está com o microfone aberto, se pudesse dar um... Alguém está com o microfone aberto.
Isso. E aí o Rui... Jailson, você não? Isso. Vamos lá. E o que eu queria considerar, né, é que é justamente a passagem que é a sequência aqui, o se esvaziou. Ah, não, desculpa. Isso aqui é spoiler, né? Nós vamos chegar lá em Jesus Cristo. Pois é. Mas assim, e uma terceira consideração é que unidade não é uniformidade. Não, eu não tenho que concordar com tudo que você fala. Agora eu tenho que, junto com você, fazer o melhor para que Cristo seja reconhecido. O grande problema nosso, que o Arnaldo levantou, é que muitas vezes a gente está fazendo um trabalho para termos algum reconhecimento. Eu tenho que aparecer, senão ninguém me vê na igreja. Vou à igreja, olha o propósito de você ir à igreja. Eu já ouvi muito disso. Se eu não for à igreja, vão notar que acho que eu estou fora, eu não estou indo mais, o pastor não vai me ver. Então, qual é o propósito nosso da vida cristã? É fazer sempre a vontade de Deus, que Cristo seja visto em nós e que isso venha trazer mudança no mundo. E o próprio Jesus, quando orou antes de ir para os céus, ele pediu que o Pai nos fizesse unidos. Porque ele sabia que o que nos mata é a nossa desunião. Isso é terrível na igreja, gente. A gente que passou lá na igreja lá atrás com as nossas divisões internas, isso acontece? É claro que acontece. Em todas as igrejas, sempre tem os grupinhos outros que acham que estão sendo passados para trás. Então, se a gente não tiver unidade, e para isso, relacionamento entre nós é importante, o nosso amor que nos une em Cristo é que deve levar o evangelho avante, porque senão a gente vai ficar brigando 20, 30 anos na igreja para ser reconhecido e Jesus Cristo. Quando você for prestar conta a ele te perguntar o que você fez. Tá. Sabe o que quer? Quem quer falar? Abre aí e fala. Seguimos um pouco adiante? Deixa eu ver, temos mais... Só terminar de mostrar os slides, a gente bate um papo e volta de novo. Paulo divide o capítulo 2 dessa segunda lição nossa em 3 fases diferentes que eu vejo. A primeira, ele está falando sobre a unidade, a importância de sermos unidos, de trabalharmos para Cristo, não para que eu seja reconhecido. Segundo, ele vai dar o exemplo de Cristo, que é fantástico. Essa escrita de Paulo, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, realmente acho que foi a melhor definição que Paulo fez de Jesus Cristo. Realmente ele escreveu fantástico isso. Essa passagem foi a mais importante, Filipenses 2, de 6 a 11. Foi a passagem mais importante que Paulo escreve sobre Jesus. A gente vai ver que Cristo, ele dá o exemplo de Cristo, que ele fez por nós, e o que nós fazemos para ele. E o terceiro ponto dessa lição, ele vai citar o exemplo de 2 irmãos amados que ajudaram muito a ele, e que ele realmente pede para a igreja reconhecer o seu trabalho, e ele é grato a esses 2 irmãos. E a gente vai ver que, inclusive, o segundo irmão, o Epafrodito, que ficou doente, se adoeceu, que muitos iam falar, ficou doente, acho que é pecado. Mas como que Deus foi permitir isso? Ele estava trabalhando, estava ajudando Paulo na obra. Como é que Deus permitiu que caísse doente? Quase morreu o cara. Mas Paulo fala, não. Ele estava feliz porque estava servindo a Cristo. E Paulo, mesmo preso, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Sua boca continuava falando bastante. Deixa eu voltar os slides lá para compartilhar de novo. E a gente volta para as perguntas. Então, o versículo 5 a 11, agora o exemplo que Paulo vai dar é fantástico.
Ele vai mostrar que Jesus estava na posição de Deus e passou por uma posição muito inferior. Essa mudança radical aconteceu pela própria vontade de Cristo. Ele não foi obrigado a fazer isso. Veja que ele era Deus, estava na glória, tinha tudo, mas ele se esvaziou-se, deu-se. Foi ele que de livre vontade se humilhou. E vocês, deixa só, antes de passar para esse degrau de quem é Jesus Cristo, pergunto para vocês. Deixa eu voltar no Stop Share. Ok. Alguma pergunta até aí sobre unidade da igreja? Vocês entenderam que é trabalharmos unidos e a gente tem o mesmo propósito de Jesus Cristo reconhecido, não eu reconhecido. Então, se nós tivermos essa unidade, gente, que o nosso objetivo maior é tornar Jesus Cristo conhecido através do meu dia a dia, através do meu afazer, através do meu trabalho, através da minha na escola ou em casa, ou andando na rua, porque senão você vai achar que viver Jesus Cristo é viver dentro da igreja. Não é isso que Paulo quer. Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Dentro da igreja, nós passamos um pouco de tempo para nos relacionarmos, traçarmos as nossas metas e objetivos e ir a campo. Cada um olhando, ninguém achando o outro superior ou inferior. Somos todos iguais, somos todos pecadores iguais, todos necessitamos da graça de Deus. Agora, o objetivo maior é tornar Cristo reconhecido. E, se possível, através das nossas palavras. Mas o mais importante, gente, é a nossa vida. Como é que as pessoas olham para a gente e veem, pô, esse cara realmente tem alguma coisa diferente. Você já foi em algum lugar assim que você entra numa loja, em algum lugar, você vai falar com a pessoa, você já fala, poxa, essa pessoa eu acho que é cristã. Que a atitude dela, as palavras dela. E o mundo olha para a gente e fala, pô, esse cara é crente? Quantas vezes a gente viu isso de pessoas, você não sabia que ele era crente, você entra num lugar, o cara está xingando, está falando, aí alguém fala, ele é crente. Então, as nossas atitudes, o nosso viver diário, é que tem que demonstrar que eu realmente sou de Cristo. Ser cristão não é ter um nome na igreja. Ainda não é importante. O nome tem que estar no livro da vida. E lá, se você pertence a esse reino de Jesus Cristo, você é o embaixador dele, a Bíblia fala. Nós somos embaixadores de Cristo. E a gente tem visto agora a politicagem, que é ser o embaixador. Né? Os caras que brigam, vai lá, fala. E esse embaixador é muito ruim, porque não representa bem o seu país. Mas nós temos que ser um grupo unidos. Imagina se eu, como embaixador, estou ali no meu trabalho e estou fazendo tudo errado. Que exemplo que eu estou dando do meu país que eu represento? Lembra que nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra, ainda, e somos cidadãos de onde? Dos céus. Nós nos tornamos cidadãos dos céus através de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por um preço alto, Paulo diz. João também diz, e Pedro também. Que nós fomos comprados. Nós pertencemos a um outro reino, apesar de estarmos aqui. E somos representantes desse reino. E como representante, esse é o nosso dia a dia. Não é dentro da igreja só. Dentro da igreja, nós trabalhamos pela nossa unidade de fazer Jesus Cristo conhecido através dos nossos programas, das nossas atitudes, daquilo que a gente leva o evangelho do Senhor, das boas obras, de tudo que fazemos, para que Jesus Cristo olhe para a nossa igreja e fale, pô, essa é uma igreja séria, porque fala do amor de Deus. Agora, eu pergunto, o que você tem feito por essa obra do Senhor? A gente tem que sempre, ao estudar a palavra, ver o que ela está falando para mim, o que eu tenho que mudar, qual a minha atitude. E aí, no segundo trecho, que a gente vai ver agora, Paulo vai dar
umas palavras fantásticas sobre quem é esse Jesus que nós seguimos. Alguma pergunta até aí? Gente, fala, porque eu falo muito. Pergunte aí. Fique à vontade. Pastor, eu queria ressaltar aqui no capítulo 2, no versículo 21, quando diz que todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando as pessoas, como o irmão falou, não estão com o foco correto, elas estão buscando os interesses pessoais. Geralmente é o que acontece, né? As pessoas buscam primeiro os seus interesses e depois vão pensar nos interesses de Cristo. É lamentável isso, mas é uma verdade, Arnaldo. Vamos lá, adiante então. Vocês estão com a Bíblia aberta lá, olha, que Paulo vai falar do versículo 5 até o 11, e isso eu faço questão de ler para vocês rapidamente. Olha o que ele fala. De sorte que haja entre vós, dentro da igreja, entre nós, igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e o pior delas, a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Até o inferno vai ter que reconhecer Jesus Cristo é o Senhor. Quem assistiu aquele filme Armagedon? O diabo, no final, tem que reconhecer Jesus Cristo é o Senhor, e ele é lançado nas trevas. Então, essa fase aqui da humildade, exaltação de Cristo, é interessante a gente notar que o esvaziamento de Cristo, primeiro, Cristo é Deus? É. Ele é o Deus trino. Ele estava na criação do homem, antes da criação do mundo, ele já era. João escreve muito sobre isso. Ele era antes da fundação do mundo. Cristo sempre foi. E no céu, gente, ele era servido por serafins. Os serafins nem olhavam no seu rosto, inclinavam diante dele, exaltando o seu nome. Ele era servido no céu. Ele tinha toda a glória. Veja, esse Deus Jesus Cristo que aceita vir e morrer por nós, deixando a forma, ou seja, deixando de utilizar toda aquela benfeitoria que ele tinha, tudo que ele tinha à sua disposição, todos os anjos à sua disposição, deixou tudo isso. E nasceu, olha que interessante, numa cidade pobre, numa casa pobre, numa manjedoura, num berço extremamente pobre. Ele não nasceu num palácio, mas nasceu numa manjedoura, numa cidade muito pobre. Olha como Cristo se humilhou. Porque ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele era homem e, ao mesmo tempo, Deus. Mas em nenhum instante ele usou da prerrogativa, olha, vocês sabem com quem estão falando? Muitas vezes ele foi parado pelos sacerdotes da época, os estudiosos da época. Ele fala assim, imagina qualquer um de nós. Ele fala, cara, espera um pouco, você sabe com quem você está falando? Nenhuma vez ele usou isso. Ele abaixava a cabeça, era humilde. Isso serve uma lição para nós, gente. Nós que estamos, às vezes, alguns da liderança, não conheço todos vocês, mas quando não reconheceram o seu trabalho, lembra de Jesus. Quando ele esteve aqui na Terra, nenhum dos seus irmãos judeus o reconheceu como sendo realmente o Messias enviado. O seu povo o rejeitou, não aceitou. Ele era judeu. Então, se você, por algum motivo,
não foi reconhecido pelo seu trabalho, olha para Jesus. Porque ele está olhando o que você está fazendo. E nem sempre os líderes estão olhando o que você está fazendo no seu dia a dia. A igreja não está olhando o que você está fazendo no seu dia a dia. Mas Cristo, sim. Ele está todo momento ao nosso lado. Fala, André. Também colocar alguns. Eu gosto muito de dar palpite, vocês já perceberam, né? Bom. Então, algumas considerações aqui, o que o pastor Rubens colocou é muito importante. Jesus não deixou de ser Deus. Tá? Esquivou-se, não é anulou-se, não é abandonou a sua divindade. Ele continuou sendo Deus, e isso se torna mais admirável ainda, porque ele na cruz ele podia estalar o dedo e matar todos os soldados que o espancavam. Né? E ele não fez isso por amor a mim e a você. Né? Então, essa é uma coisa muito interessante. Outra coisa que a gente não entende a devida proporção, talvez você um dia na vida tenha entregue comida para pessoas de rua, né? E voltou com o coração alegre porque pôde ajudar alguém, porque pôde compartilhar a palavra de Deus, e isso é muito válido, né? E eu quero dizer para você que Jesus não fez isso. Em vez de ir entregar a comida para alguém, para um morador de rua, ele se fez morador de rua, passou frio, passou calor, passou privação de banho. Vocês acham que um nenê, filho de Deus, trocava a fralda sozinho? Maria tinha que trocar, José tinha que trocar. Olha o que ele passou por amor a nós, né? Então, ele se fez como um de nós, né? Para que ele pudesse exaltar a Deus. Veja que, completando aí, Jesus sempre foi Deus, gente. Ele jamais deixou de ser Deus, sendo homem e sendo Deus. Ele sempre possuía toda a glória e todo o louvor dos céus. Os anjos o louvavam a todo tempo e agradeciam a todo tempo, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Ele sempre reinou sobre o universo. Imaginam o poder que tinha Jesus, não é que a gente não consegue imaginar a glória toda desse Senhor Jesus nosso. E se fez homem, e o pior ainda, tornou-se pecador pelos nossos pecados. Ele assumiu todos os pecados sobre si. Alguém que não tinha pecado nenhum, ele se fez pecado por amor a nós. Então, vale a pena amar esse Senhor. Paulo está escrevendo de novo, lembra? Na igreja de Filipos, porque estava havendo alguma desunião entre eles, alguns fazendo trabalho e não sendo reconhecido, tá vendo? Ou querendo fazer para aparecer. Isso sempre vai existir no meio do nosso grupo. Sempre tem um cara que quer receber algum elogio. Não que a gente não possa elogiar uns aos outros. Obrigado, irmão, pelo que você fez. Olha, joia. Mas não viva por isso. Por receber elogios. O nosso Senhor Jesus não recebeu elogio nenhum. Por acaso, ele só foi humilhado até a morte. Fizeram ainda carregar a própria cruz para a sua morte. Ele falou, a cruz eu não levo. Não, como não levo? Tem que levar, espancado. Paulo está dando esse exemplo na igreja de Filipos. Está vendo, gente? A glória é do Senhor. Ele se fez humilde por vocês. Então, por favor, tirem essas rixas entre vocês. Existiam duas irmãs lá, que ele vai falar no capítulo 4, Evódica e Síntica, né? Os nomes meio estranhos. Mas acho que eram assim, dois grupos. Quando Evódica ia fazer o seu trabalho na igreja, a turma da Síntica, não, quem é que está dirigindo hoje? A Evódica? Então não vou no culto. Quem é hoje? Hoje é a Síntica. O grupo da Evódica? Não, é a Síntica? Não, então hoje eu não vou. Existe isso nas nossas igrejas? Pergunto-lhes. Já vi muito isso dentro da nossa igreja. De gente telefonar na portaria e falar, quem vai pregar hoje? Não vou aparecer lá. Quem é que está dirigindo?
Gente, isso é falta de unidade, falta de humildade que teve Jesus Cristo. E nós dizemos que somos discípulos dele. E Paulo está alertando aos irmãos da igreja de Filipe: olha, gente, se há divisão no meio de vocês, como é que pode crescer o evangelho? E olha que era uma igreja que ele amava, por isso, quem ama, corrige. Deus não faz isso conosco, porque nos ama. Então, Paulo, apesar de amar profundamente essa igreja, de ter uma alegria imensurável de dizer que os ama, que estava alegre, porque era uma igreja que, apesar dessas dificuldades momentâneas, de crises internas, de ciúmes internos, eles reconheciam o senhorio de Jesus Cristo. Apesar que a gente vai ver lá em outros capítulos, existiam forças externas tentando levá-los a praticar religiosidade. Paulo vai falar sobre esses pregadores também que falam sobre religiosidade. Cuidado com esses. São lobos devoradores. Mas ele amava e ficava feliz de ouvir sobre a igreja de Filipe. Pergunto, será que o Senhor, olhando para nós como corpo aqui da primeira igreja batista de Santo André, ele fica feliz em ver, pois os irmãos são unidos, trabalham com o mesmo objetivo, ninguém tem ciúmes um do outro, ou todo mundo se coloca na brecha de disposição, ou você coloca na brecha, e esse trabalho não é comigo, isso é muito difícil, estou fora. Temos que levar sopa ali de baixo, não conta comigo. Então, veja, essa unidade, gente, a gente tem que viver para que Jesus Cristo seja reconhecido. E, voltando ainda, ele escreve esse texto, parece um hino, né, falando de Jesus, que Cristo deixou a sua glória nos céus. Paulo não está aqui nos oferecendo apenas um debate teológico técnico acerca da pessoa de Cristo. Em vez disso, ele está fazendo o uso prático da encarnação de Cristo. Não está fazendo uma teoria. Para enfatizar a grande lição de humildade desse nosso Senhor, como um fator essencial para a unidade. A humildade, realmente, é um fator primordial para a nossa unidade. Se nós não formos humildes, gente, formos arrogantes, deixa esses irmãos que fazem. Eu sou para um trabalho mais nobre. A hora que eu for chamado para fazer isso, bom, aí todo mundo vai me ver fazendo. Não. Faça por amor a Jesus. Muitos da igreja não vão saber o que você fez, mas ele, sim, vai saber. Então, não trabalhe por reconhecimento da igreja, do seu pastor. Olha, cara, joia. Não. Ele é que tem que reconhecer aquilo que nós estamos fazendo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta desse texto fantástico de Jesus, que deixou toda a sua glória por amor a nós? Ok? Perguntas? Marcão, você quer fazer? Olha lá, você olhou? Não quer fazer. Alguém quer falar? Não quero, não. Me parece bem claro, sabe, essa carta aqui até aqui, que a gente tem estudado. Muito claro. Mas a unidade da igreja é muito importante a gente entender isso. Se não houver humildade nossa de aceitar fazer o que nos for pedido, eu já ouvi diversas vezes isso da igreja. Não, o pastor pediu para eu fazer isso. Cara, eu tenho pós-doutorado nesse assunto, como é que ele pede para eu ir lá ajudar o irmão a bater o prego no banco ou limpar a cozinha? Então, veja, a gente nem sempre está disposto a fazer as obras mais simples. A gente quer fazer aquilo que... Opa, olha lá o Rubão lá na frente fazendo. Não é isso. Nós não trabalhamos para o reconhecimento. Nós temos que aprender a ser humildes, como é o nosso Senhor. Agora, se eu não o conheço, se eu não me relaciono todos os dias com ele, como é que eu vou ser humilde? E a gente vê pregadores aí fora do campo e se enriquecendo, que não tem um pingo de humildade. Eu não gosto de citar nome, mas
A revista Veja, eu já comentei com alguns irmãos da minha classe, fez um artigo grande, com umas 4, 5 páginas, de um grande líder considerado evangélico, que construiu um palácio em Campos do Jordão, que um dia o repórter dizer, olha que, para nossa vergonha, esse líder foi visitar o seu palácio lá que estava sendo construído, no seu helicóptero, e manda uma mensagem para o mestre de obra. Olha, tira toda essa gentalha daí, esses pedreiros, ajudantes de pedreiro, que eu vou chegar daqui 5 minutos com o helicóptero, não quero vê-los ninguém. Pergunto-lhes, onde está a humildade desse líder espiritual? Ele não queria ver os pedreiros, serventes de pedreiros. Então, veja. Está lá no inferno. Mas veja como é o pensamento humano. O que ele representa, o Evangelho de Jesus, a humildade de Jesus? Nenhuma. Eu imagino o Senhor Jesus olhando para ele, você não me representa, não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque um ser humano, ele é realmente, procura, o que o Arnaldo falou lá, né? Orgulhoso, né, Arnaldo? O orgulho pessoal meu. Então, essa vaidade, esse orgulho, gente, a gente tem que abandonar. Para sermos unidos, a humildade é importantíssima para nós. E aí, se eu lembro, não sei se o Guilherme está vendo aí, mas eu trabalhei com encontro de casais, e no encontro de casal tem médico, tem advogado, tem psicólogo, tem de todas as profissões, e somos levados você vai lavar a cozinha, você vai lavar os pratos, você vai entregar isso. E a unidade é fantástica. O exemplo que eu cito do encontro de casais com Cristo, acho que a maioria de vocês já fez, veja a alegria que tem de servir. Então, essa mesma alegria, disposição de fazer aquilo que nos é pedido, por amor a Cristo, é que nos une e que nos leva a igreja avante a fazer a sua vontade, tornar Cristo reconhecido de todos os homens. No último trecho, já só para encerrar, ele fala de homens imitadores de Cristo e cita 2 exemplos, de Timóteo e Epafrodito. Timóteo realmente doou a sua vida e ele estava preso lá com Paulo. Foi lá para, você foi preso? Eu vou lá com você. Estava todo o tempo servindo e ajudando Paulo. E a igreja de Corinto também manda Epafrodito para lá levar uma oferta para Paulo e Roma, falou, e fica lá ajudando Paulo. Ajuda, sim, ciente das suas necessidades. E esse exemplo mostra-nos a dedicação que pessoas têm para o Evangelho do Senhor. Recebe uma ordem e vai cumpri-la, porque por amor a Cristo. Não sei qual a cultura desses 2 irmãos, mas deixaram de Epafrodito, não, nome estranho. Ele foi lá para a prisão com Paulo e podia, inclusive, receber as consequências, porque você está junto com ele, e receber os castigos que Paulo tinha. Mas ele doou a sua vida para ajudar a Paulo, fazer a vontade do Senhor. Então, gente, aprendam isso. Humildade e dedicação ao trabalho. Essa, a lição do capítulo 2, é fantástica, porque mostra que quão longe nós estamos da perfeição de parecer com Jesus Cristo. Né? Quão longe a gente está de fazer o trabalho unidos. E se não houver união entre nós, na igreja, cara, o trabalho é feito tudo aos trancos e barrancos e a gente não chega a lugar nenhum. Então, faça o melhor de você mesmo, olhando sempre para Cristo, que um dia vai reconhecer o seu trabalho. Ele é o mais importante em reconhecer, não é que nós, na Terra, recebemos alguma glória.